Oi pessoal, tudo bem? Então vocês ouviram um pouquinho aí do instrumento chamado viola organista que foi projetado pelo Leonardo da Vinci e foi então construído, né, reconstruído aí ah, há pouco tempo, certo? E que é bem interessante, né? O som é bem curioso, bem interessante e quem quiser pode procurar aí há outras músicas sendo tocadas com este instrumento. E isso tem tudo a ver então com o nosso tema de hoje, que é precisamente Leonardo da Vinci e ele enquanto músico, certo? Então, vou ler para vocês o artigo que eu escrevi no jornal Diário Popular, cujo título é justamente O Músico Leonardo da Vinci. Então, vou ler, comentar alguns trechos e vou deixar na descrição para quem quiser lê-lo por completo, sem as minhas digressões e comentários. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui ele para vocês. Aí, então vamos lá. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci iniciou sua educação técnica e estética na oficina de Andrea Verrocchio, em Florença, voltada não só ao desenho e à pintura, mas igualmente à escultura em pedra e à fundição do bronze, bem como a técnicas de arquitetura, como construção de canais e fortificações. Paralelamente às artes plásticas e à ciência, porém, Da Vinci cultivou também a arte musical, a ponto de vir a ser considerado, nos meios em que atuava, excelente cantor e instrumentista virtuoso, dedicando-se ao alaúde e ao instrumento renascentista denominado lira da braccio, semelhante ao violino. Sua imersão musical se deu também enquanto hábil construtor de instrumentos, alguns dos quais usava para acompanhar seus poemas e composições, uma vez que ele era também escritor, tanto de poemas quanto de contos e aforismos. De fato, estendendo suas contribuições desde a arte até a ciência e a filosofia, alcançou Da Vinci o status daquilo que hoje denominamos o homem universal renascentista. Então aqui eu abro com uma pequena parte histórica aí do Da Vinci. E mais interessante aqui ainda é a questão dele ser considerado aí já na época, né, um excelente cantor, né, algo que pouca gente sabe, e um instrumentista virtuoso, tocando aí vários instrumentos, né? Podemos já pensar em fazer uma relação com os multi-instrumentistas de hoje também. Então isso não é algo raro aí, né? Já que desde a própria Renascença é possível notar aí, historicamente essa questão de multi-instrumentistas. E também pelo fato de ele ser um hábil construtor de instrumentos. Isso também é bem interessante, uma espécie de luthier, né? Como ele se chamaria modernamente. E o fato dele também ter poemas e composições, apesar delas não haverem sido passadas aí para frente, né, em termos de partituras e daí em diante, né? Mas é sabido historicamente que ele tinha assim, composições, inclusive associando poemas que ele próprio escreveu. E para quem nunca leu aí, os contos e aforismos, inclusive fábulas e sátiras também do Da Vinci, estão publicados no Brasil, as traduções. Eu tenho um livro dele que é chamado justamente Sátiras, Fábulas e Aforismos, se eu não me engano. E que então é dividido justamente disso. Né? Tem as sátiras bem legais dele, assim, bem engraçadas, né? Algumas delas bem engraçadas. Fábulas e então aforismos dele sobre várias coisas, por exemplo, sobre ciência, sobre filosofia, sobre questões morais, né? Então ele era um escritor que escrevia bem assim e tinha boas ideias, né? Dialogava também com questões da filosofia da época e daí em diante. Então, para a gente ver que era uma pessoa bem completa, né? Isso é bem interessante e para nós hoje, enquanto artistas também, e para quem não é da arte também, é interessante de notar, né? Como que a nossa época se tornou refém, né, do especialista, né, do tipo especialista de homem, mas o que em muitos aspectos mais nos limita do que traz coisas efetivas. Então, quando pensamos, né, um Da Vinci, o tanto aí de coisa que ele fazia, então, que fazia bem, né, e foi um gênio em várias dessas coisas,
às vezes podemos pensar o quanto estamos aí perdendo nesse sentido ao incentivar as pessoas apenas à pura especialidade no sentido de um determinado carreirismo também, né? De fazer aquela carreira muito específica, determinada coisa daí em diante, mas muitas vezes é dessa junção de coisas, de áreas, que pode vir à tona novas criações, novos tipos de coisa e etc. Né? Este próprio instrumento aí que a gente ouviu do Da Vinci talvez não existiria, né, justamente se ele não fosse ao mesmo tempo músico e inventor mecânico, certo? Talvez se ele fosse só um inventor mecânico, ele não pensaria musicalmente as possibilidades musicais daí em diante. E se ele fosse só músico, ele também não iria criar, evidentemente, um instrumento completamente novo, por não ser inventor. Então a gente vê o tanto que as coisas podem ser unidas, na verdade, né? E então ter aí o que chamamos de homem universal. Prosseguindo o texto. Ao que tudo indica, a educação musical do inventor italiano se deu ora de modo autodidata, ora através da convivência íntima com músicos da época, tal como Atalante Migliorotti, cantor e músico profissional, ou ainda com Joachim de Pré, um dos compositores mais célebres e inovadores de seu tempo. Entre os livros preferidos do inventor estava, por exemplo, A Arte da Música, um tratado de 1035, escrito por Guido d'Arezzo, que é bem famoso entre os músicos, né? Famoso teórico musical ao qual são atribuídas numerosas inovações na escrita medieval, as quais, por sua vez, originaram as bases para o que posteriormente viriam a ser as modernas partituras musicais. Então aí, todo mundo que fez história na música, né, nas faculdades, provavelmente ouviu falar do Guido d'Arezzo e a sua relação então com a escrita musical, certo? Além de sua atuação enquanto músico, Da Vinci escreveu também relevantes ensaios e reflexões sobre música, algo bem em consonância com seu espírito multifacetado, para o qual o teórico não estava apartado do técnico, tampouco o abstrato do concreto. Pelo contrário, tais esferas, que para alguns parecem ser distintas, para ele se ajudavam e desenvolviam-se em sinergia, tornando-se, por assim dizer, indistintas. Então, esse trecho eu acho bem legal justamente por exemplificar aí, ou pelo menos aprofundar um pouquinho aquela própria questão do homem universal, ou pelo menos como ele pensa, certo? Ou seja, de modo que as questões teóricas e práticas elas não estão isoladas para esse tipo de homem. Certo? E é por isso que ele é capaz tanto de compor quanto de escrever reflexões sobre música. Tanto de tocar quanto de criar um instrumento e daí em diante. Então o teórico não está apartado. Nós que ao longo dos séculos acabamos fechando essas coisas em caixas. Né? Mas principalmente aí para homens do passado, onde essas caixas ainda não estavam completamente postas, era muito mais fácil, digamos assim, essa interseção. Por quê? Porque eles faziam essa interseção de um modo inocente. Hoje a gente consegue? Consegue, só que a gente vai ter que passar por cima da atual cultura para então novamente criar um novo olhar inocente sobre a interseção das várias áreas. Enquanto para eles, como já não tinha esses compartilhamentos tão claros, esta inocência era mais natural, certo? Ou seja, a inocência diante da multiplicidade de áreas. Continuando. Há ainda dois interessantes episódios da vida de Leonardo da Vinci que sintetizam parte de sua relação com a música. O primeiro deles diz respeito à sua atuação enquanto cenógrafo e diretor de um espetáculo chamado Paraíso, de 1489. E por tal espetáculo contém em si tanto a música do compositor Depré quanto os versos do poeta Bilincioni. Ele pode ser considerado um precursor da ópera moderna, sendo anterior até mesmo à obra de Orfeu, a obra Orfeu de Monteverdi, em geral considerado como uma das primeiras óperas. Então aí, né, quem já estudou essa questão da história da ópera sabe que o Orfeu é considerado aí uma das primeiras ou primeira ópera, certo? Que do Monteverdi ali justamente na Renascença. Então, como a gente vê, o Da Vinci já tem participação também nesse início aí, né, com esse espetáculo que na verdade antecede a própria ópera. Então é uma espécie de proto-ópera, né? Podemos vincular ao Da Vinci a essa encenação dessa espécie de proto-ópera aí.
o que é um fato bem interessante, né? Se a gente pensar que então ele também está vinculado a mais esse ponto aí importante da história. Já o segundo episódio se passou na corte de Ludovico Sforza, então Duque de Milão, quem Da Vinci se presenteou com uma lira de prata projetada e construída por ele próprio. O Duque, assim, convocou um torneio musical, no qual o inventor muito se destacou. Impressionado com as várias habilidades de Da Vinci, somada à sua grande erudição em conversações instigantes, Ludovico fez dele hóspede em sua corte e ambos tornaram-se amigos duradouros. É bem interessante aí, né, pensar nesses concursos da época e a frequente presença aí do Da Vinci nesse tipo de corte, como do Sforza, o Duque de Milão. E quanto também havia essa relação entre a nobreza e a música também, né? É interessante notar como havia essa relação deles com a arte, né? Em parte tendo incentivado isso mesmo. E, por fim, o último parágrafo do texto. Além das atuações enquanto músico, Leonardo também uniu parte de suas vivências musicais com outras artes nas quais atuava, tendo, por um lado, pintado o quadro denominado Retrato de um Músico, que representa, assim especulo, seu amigo Frantino Gafurio, professor de música na capela da Catedral de Milão. E, por outro lado, projetou inúmeros instrumentos, dentre os quais destacamos a viola organista, que fazia parte do Codex Atlanticus, escrito pelo gênio, e que une característica do cravo, do órgão e da viola da gama, que é o instrumento que a gente viu ali no início. Tal instrumento foi reconstruído em 2012, cerca de 5 séculos após sua invenção, o que mostra a atualidade dos feitos de Da Vinci e o contínuo interesse em sua obra. Então, é isso, pessoal. Quem quiser ler o texto aí sem as minhas digressões, eu vou deixar na descrição para vocês acessarem pelo link. E por hoje é isso. É bem interessante as questões do Da Vinci, né? A gente pensá-lo então como um artista múltiplo e que então teve aí sua contribuição também para a música, certo? Então é isso, pessoal. Grande abraço, obrigado pela atenção. Até mais.